Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Acaba de ser assassinado em Jataúba o líder político José Lopes de Siqueira. O ano era 1964. A festa do padroeiro de Santo Antônio da Vila do Jacu deixou de acontecer. O líder político da oposição de Jataúba, José Lopes de Siqueira, conhecido por Bichinho, levou um tiro de fuzil e morreu. A notícia ecoou por todos os cantos. A repercussão foi muito grande porque meu tio já tinha um filho formado em medicina, meu tio tinha influência em Brasília, eram parentes nossos que moravam em Brasília e trabalhavam no jornal e colocaram em manchete no jornal essa morte, esse assassinato brutal. Cada estado do Brasil ficou sabendo dessa história. Ah, Maria, todo mundo ficou doido, né? Nunca tinha visto aquilo, né? Que era muito difícil um crime desse, né? A repercussão é muito porque mataram o chefe político de Jataúba, Bichinho, né? Um homem tão querido na região, né? De uma forma cruel, né? Lá para as tantas, 7 horas, 8 horas da manhã, liga o rádio, está dando a notícia que Bichinho tinha sido assassinado, o líder político de Jataúba tinha sido assassinado. A cidade parou, o Estado também se mobilizou para tentar o mais rápido possível a captura do assassino, né? Para você ter ideia, as rádios da Paraíba divulgaram o assassinato. Ou seja, não foi somente aqui na região que o assassinato foi divulgado. Os jornais... Foi no jornal, naquela época que o jornal era uma coisa raríssima, né? E Jataúba saiu no jornal só quando é uma coisa que abala mesmo. Para a proporção da cidade, por ser uma cidade recém-fundada, pequena, uma recém-vila, recém-cidade, 2 anos apenas de cidade é muito pouco, ainda muito jovem, ainda estava em lua de mel com a cidade. Então as pessoas estavam o quê? Querendo José Lopes. E aí, gente, você tem esse assassinato e foi assim uma repercussão muito grande em toda uma região. Por quê? Político, fazendeiro, tabelião público, dos poucos órgãos públicos existentes, o cartório era um dos tais. Então ele tinha esse conhecimento, ele era bastante conhecido, então foi uma comoção geral e durante décadas não se viu tanta emoção e tanta comoção pela morte de um líder político. Para você ver que na época, em mesmo 64, o Diário de Pernambuco registrou vários e vários fatos por saber que era uma pessoa que tinha influência na época. Só era gente na rua correndo, né? Aí disseram, não, foi que mataram o finado Bichinho. Isso foi uma ribulice, né? Esse dia, um dia de sábado. Um velho chamado Pedro Mulungu, que era muito amigo do finado Bichinho. Aí disse assim, oxê, que é tanta gente na rua? Aí disseram, chegou um moleque que disse, foi finado Bichinho que mataram. Aí o velho teve um choque grande e morreu também. Foi de manhã, só que foi grande. A reação foi muito grande aqui. O bichinho era muito bom, pai. Eu adoecia, pai. Eu gostava muito dele. Por meu tio ser uma pessoa pública, né, e amigo do governador, saiu até em jornais nacionais, né, em jornal Grande do Sul, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, todos anunciaram a morte de um líder político do Agreste, né. Recém-cidade, todo mundo numa euforia, numa alegria, Jataúba independente. A morte do líder, do maior lutador, é claro que ecoou longe, porque abalou não só Jataúba, mas todo o estado, ou talvez mais longe ainda. A notícia saía diariamente, né? Depois foi ficando mais escassa. Como tudo acontece, né? Só que os planos deram errado, porque os próprios, na minha concepção, os próprios mandantes, os atores intelectuais do crime, não imaginavam que daria essa repercussão tão quanto. A gente estava escutando num rádio, o rádio nem da gente não era. Aí pronto, só ouviu aquela notícia. Aí foi que depois que o povo daqui, da minha família, escreveu. Eu escutava assim meus pais, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre comentavam, eu sempre participava daquelas conversas, sempre gravava, para nunca esquecer. Mas foi logo só comentário do povoado, né? Depois veio assim noticiário, jornal e rádio. Foi uma coisa triste. A cidade se fechou toda, o povoado desceu tudo, a festa acabou. Não teve mais a festa, porque todo mundo que estava na festa veio para Jataúba. Jataúba fechou as portas, ninguém saía de jeito nenhum, era a cidade de luto.
saber como tudo aconteceu, você precisa primeiro entender como funcionava o policiamento do então recém-criado município de Jataúba, em meados da década de 1960. Recém-emancipada, Jataúba contava com um policiamento precário, formado apenas pelo delegado e poucos soldados. Muitos desses eram lotados em um município e cumpriam a escala em outro. Jataúba sempre teve um efetivo de policial muito pequeno, não mudou nada. Havia sempre aquele famoso revezamento, né? Mas desde aquela época que 2 ou 3 policiais, e até hoje continua esse mesmo número de policiais, de 2 a 5 policiais em Jataúba, ou seja, a população cresceu, mas permanece ainda nos anos de 64. Mas isso que era um pouco naquela época, isso era um pouquíssimo, era 3, 4, também a população, a vila era muito pequena. Hoje em dia está maior, né? Antigamente eram poucas pessoas que tinham. Olha, o policiamento aqui, sempre o delegado era um policial reformado, eles nomeavam o governador, acho que nomeava ele, eles vinham. Eu sei que quando mataram o finado Bichinho, era um senhor, já um velho reformado. E o policiamento era pouco. Nessas idas e vindas, o soldado Siqueira, que era lotado em Jataúba, foi transferido para a cidade de Poção. Era um militar, parte da polícia de Jataúba. Meu tio era amigo do Siqueira. Todo papai era amigo do Siqueira, todo mundo se dava bem com o Siqueira. A amizade dele era transparente, né? Sei quem é seu Sica. Família muito amiga de Siqueira. Ele se tornou quase como um guardião do meu tio, de tanto que ele gostava do meu tio. E se tornou como se fosse uma pessoa da família, mas só que o Siqueira dele não é o nosso Siqueira. Ele veio do sertão. Eu vim pro Belo de Amadeus. Aí botar pra aqui no Nordeste Carnaval. Só eu trabalhei aqui quase 2 anos sozinha. Quando passou a cidade, foi que chegou o delegado e chegou o policial. O bichinho foi lá pedir mas ele botou pra aqui. Não tinha nenhum policial não. Era muito amigo meu. Eu saía aqui umas 5 vezes, ele não voltava pra aqui. Ele falava com o deputado não botava pra aqui. Quando eu ficava aqui 1 mês, 2, ele me botava pra outro canto. Era assim. Quando matava o bichinho, eu entrava em Poção. Ficava de cidade em cidade. Ele transferia de um canto para outro. Também nessas idas e vindas, chega então à cidade o soldado Marcos Luiz da Silva, conhecido por Marinheiro. Em pouquíssimo tempo, questões de dias, os moradores da ex-vila já começavam a perceber que se tratava de um homem rigoroso, autoritário e perverso. Esse soldado veio destacar em Jataúba, vindo do Brejo da Madre de Deus. E o estereotipo dele era um homem baixinho, atarrancado, mal encarado e que não fitava nos seus olhos. Era uma pessoa muito assim, do mal. Agora veio o marinheiro, foi que não deu certo aqui. O marinheiro veio com uma estado cigano, que era um parceiro dele. Ele queria ser o dono da cidade. Que fazia pouco tempo que ele tinha chegado, ele estava dando ordem na cidade desse jeito, da própria maneira dele, né? A gente não podia ficar 10 horas da noite na rua, não podia fazer serenata, não podia... Naquele tempo, né, a nossa diversão não era assim. Então, os meninos não podiam ficar até tarde na praça, porque ele botava para casa. Não era para ficar. Ele chegou aqui, eu estava em Poção. Aí eu vinha pra aqui toda semana. Aí eu fui com ele pra igreja. Chegou na igreja, ele era assombrado na igreja, era de um lado pra outro da igreja. Ele chegou aqui novado, eu fui com ele pra igreja, pra entrar na igreja, fui pra mostrar a igreja a ele. Ele era da Marinha e foi expulso de lá, já por conta do seu histórico de violência. E não levava desaforo para cá. Não tinha comunicação, não tinha diálogo com ele. O diálogo com ele era a violência, era a brutalidade. Apesar de ele ser um praticante de artes marciais, que é para controlar-se, mas não tinha controle de nada.
Para ele tudo era resolvido na violência. Quando ele trabalhou na Marinha, foi expulso porque ele torturava os colegas. Chegava até assim, cortar até a orelha dos colegas, ele cortava. Aí eu tinha medo, aí tudo abafado naquela época. Ele era o quê? Era o grande, era o coronel, o povo tinha medo dele. Ele foi apenas um policial que o povo respeitava. Mas ele se sentia um coronel, chegou nessa cidade pequena, achou que era o maior. Quando uma pessoa ele é expulso de uma corporação, ele já devia ter alguns sinais de ter feito algo que não, ninguém é expulso de uma corporação sem que haja algo por trás. Era o que se dizia na época, né? Porque a gente também era muito jovem, muito criança, mas procurava saber, tinha curiosidade. Por que que ele não ficou na Marinha? A gente só sabe dizer isso, porque se dizia antigamente que quem não servia para exército e marinhas entrava na polícia. Aí eu fico pensando assim, como é que ele é expulso da Marinha e entra na polícia? Quer dizer, como é que o governo do Estado, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, ia designar uma pessoa que tinha sido expulso por histórico de violência da Marinha para uma cidade do interior de Pernambuco, recém-nascida, recém-emancipada. Foi muita coincidência já chegar a Marinha aqui. Passou trabalhando aqui umas 2 semanas só. Eu não sei quem está aqui não, alguma pessoa botou. Alguma pessoa que sabia que ele não prestava. A personalidade de marinheiro realmente veio à tona quando ele encontrou aquele que então seria o pivô de tudo, Antônio Constantino, que na época tinha 27 anos. Constantino era um homem humilde, trabalhador, mas tinha um defeito. Às vezes bebia demais. Depois da surra que levou do policial marinheiro, Constantino nunca mais voltou a andar. Ficou impossibilitado de trabalhar e passou o resto de sua vida numa cama ou numa cadeira de rodas. O que marinheiro sabia, ou ainda não sabia, era que Constantino era muito próximo do líder político da oposição do lugar, José Lopes de Siqueira. Constantino era uma pessoa muito humilde, que botava água na casa das pessoas lá em Jataúba. Então, Constantino botava galão d'água e ele abastecia também a padaria do meu tio. Carregava até lenha para a padaria. Ele vivia lá mais gente dentro da padaria. Era muito amigo da bichinha. Rapaz, era mesmo como fosse um filho. Meu tio, por ter condições financeiras, ajudava o Constantino a manter a família. Era como fosse um pai. Meu tio era como fosse o pai de Constantino. Né? Comida ou bebida, Constantino bebia ou comia alguma coisa e bichinho não cobrava. Entendeu? Era um tipo de apadrinhamento. Ele bebia uma bicadinha e quando ele bebia, ele ficava meio... As pessoas, acho que tinha algum bullying, qualquer coisa com ele, que ele se zangava.
Aí quando as pessoas mexiam com ele dizia, eu vou dizer a bichinho que vocês estão fazendo isso comigo. Até porque o marinheiro tinha chegado aqui em Jataúba recentemente. Tinha chegado mais ou menos no dia 30 ou 31 de maio. Né? Isso aconteceu uma semana após ele ter chegado por aqui. E ele pega e bate nele. E bate muito na sola do pé dele. É quando ele fica aleijado. Minha mãe falou que ele ficou lá pra praça. Aí disse que o marinheiro chegou. Aí do jeito que o marinheiro chegou, aí bateu nele. Isso que aconteceu foi na rua, né? Ele caído, né? Não, ele era mau. Ele era um soldado mau, ele era um mau. Ele não pegava já só para fazer isso mesmo. Aí bateu nele demais, né? Aí uma cidade toda, aí ficou paralítico, né, dessa pisa. Ele disse que ele bateu muito na sola dos pés dele, né? Ele bateu muito, ele de botina, ele deu de pau, ele bateu de cinto, de chicote mesmo. Ele bateu muito, que ele ficou aleijado. Ele morreu numa cadeira de roda. O que diziam é que esse tipo de lesão é uma forma que eles fazem uma tortura que machuca um lugar no pé que a pessoa não pode mais andar. Isso é coisa meio ligada à polícia, essas coisas que sabem o local, que os lutadores, né, esse povo assim. Porque com o padre Constantino bebeu, se embriagou, não sei se mijou na rua na época, e Marinha prendeu ele e bateu nele. Que não justifica, né, a pessoa pegar e fazer o que ele fez. Por dois policiais, o marinheiro e o cigano, que histórico de violência de hoje tinha, né, muito violentos. Como é que o Constantino ia fazer bagunça? O Constantino era desse tamanho, pequenininho, e a cachaça normal, não agrediu ninguém, não escalebou ninguém. Ele simplesmente bateu e depois o Constantino ficou, acho que paraplégico, né? Agora, na segunda-feira, eu estava no cartório do bichinho. Aí chegou, bichinho, por que o juiz chegou não? O bichinho disse, não, por quê? O advogado fez em mim, não sei o que, não quero nem ver. Você é um homem de vergonha, tivesse advogado, tivesse trabalhando para poder isso. Agora você não tem vergonha, acontece essas coisas. Constantino, deixa pra lá. Não vai se envolver com um policial, não. Mas você vai ficar bem. Mas aí todo tremendo, o bichinho, ficou lá todo doente. A gente vai tratar de você, não se preocupe, não. Não mandou ele revidar, não mandou ele se vingar, nada. Meu tio disse isso. Quer dizer, o chefe político sabia tudo isso, aí tinha que tomar uma atitude naquela época. Constantino foi ouvido pela justiça no cartório. Isso aí eu sei que ele foi ouvido. Talvez o fato de ter mexido com o amigo dele, daquela forma de fazer uma tortura, ele se envolveu tanto, né? Ele defendeu Constantino. O finado bichinho, com certeza, como era líder e também era patrão, nada mais justo, chamou para fazer uma advertência. Aí mandou chamar marinheiro, né? E ele não gostou, só de vocês continuar assim batendo nos bebos, nas prostitutas, aí não pode. Um povoado tão pequeno, não é isso? E você chegar a bater, torturar, não pode estar tirando sangue das pessoas assim, não. Não pode de maneira alguma. Aí ele não gostou, baixou a cabeça e saiu, não gostou. Eu lembro do relato de que Constantino pediu ajuda a bichinho. E depois, quando viu o marinheiro, soltou a famosa indireta, né, de dizer que ele ia ser transferido, que ele tinha falado com o bichinho. E bichinho pediu para que tirasse ele daqui, porque ele era uma pessoa anormal, meio anormal, né? Aí, nessa solução, o finado bichinho tomou a atitude de resolver o problema, né? O que o marido agitou-se foi nisso, na transferência. Aí foi no que ele agitou-se. Naquela manhã de sábado, um 13 de junho, Bichinho acordou mais cedo. Ele se arrumou e logo saiu. Queria deixar tudo encaminhado no seu estabelecimento comercial, pois juntamente com alguns companheiros de partido, subiria a Serra do Jacu para fazer sua campanha eleitoral, juntamente com o deputado Adalto de Melo, que também estava em Jataúba. Passaria pelas casas de toda aquela região. Eles almoçariam por lá mesmo e já ficariam para a procissão do padroeiro da vila no período da tarde.
O que Bichinho não sabia era que as coisas não sairiam como ele havia planejado. Meu tio foi assassinado no local do trabalho dele, que era a casa comercial dele. A padaria era, se eu não me engano, é Panificadora Estrela. Ele tinha a parte da padaria e de lado ele fazia feito um barzinho. Aí vender refrigerante, cachaça, lanche, né? Na sexta-feira, Bichinho esteve convidando diversas pessoas para ir politicar no Jacu no dia seguinte, que seria no sábado, porque no Jacu é tradicionalmente uma festa política, a festa de Santo Antônio. E Bichinho havia convidado os seus partidários para ir fazer política lá no Jacu. Agora, à tarde era aquela procissão, mas tinha que fazer o social primeiro, os eleitores. Vinha muita gente do sítio, era muita gente para conversar, então se ia muito cedo para o Jacu. Ele se acordou cedo em casa, não quis tomar nem café, foi diretamente para a mercearia, porque de lá ele já ia com o carro dele, era um jipe naquela época, para o povoado Jacu. E Adalto Melo, que era um deputado daquela época, dessa nossa região aqui, entre Brejo e Jataúba, que ele ia tudo para o Jacu. Que lá tinha esse almoço na casa desse vereador, José Davino da Silva, que é conhecido como Corujinha, mas é como se diz, mas as pessoas tinham medo de marinheiro. Cedo da manhã do sábado, ele foi visto saindo de uma viela perto do estabelecimento de José Lopes, com a escopeta na mão. E, inclusive, alguém perguntou o que é que ele estava fazendo naquele horário, tão cedo, com a escopeta na mão. Isso poucos minutos que antecederam o assassinato. Eu não tinha esse beco aí que passava de uma para outra. Eu fui olhar com o senhor, ele estava aí, marinheiro. Estava aí com o fuzil na mão. Aí eu perguntei a ele, de marinheiro, você vai viajar? Ele disse, vou não, porque eu ando atrás de uns ladrões. Fizeram roubo essa noite, assaltaram umas casas aqui. Eu estou aqui, outros políticos atrás, outros cantos estão espalhados. Tá certo, eu fui para a farmácia. Eu só lembro que meu pai falava que ele estava de um lado, ele tinha acabado de abrir a mercearia dele, Bichinho. Duval chegou primeiro. E Severino Siqueira, Severino Goiaba, Duval Goiaba e Severino Goiaba, na época, eles eram muito próximos de Bichinho, muito mesmo. Um 13 de São João, no mês de junho, né? Dia de Santo Antônio, uma festa do Jacu. Às 6 horas da manhã, o carro de Severino Miguel, cheio de passageiros, para ir para uma feira do Brejo. Inclusive, na época, estava lá, junto com o Bichinho, Pedro Doca Filho. Eu sei que estava um velho chamado Neto Janu, pai de Antônio Janu, que era muito amigo do finado Bichinho. Eu sei que ele estava no dia do crime. Estava na hora com ele acertando uma conta. Eu lembro quando seu neto contou isso a papai. Ele estava dentro do balcão com José Lopes. Quando foi nessa hora mesmo que o cara saiu lá da Rua Nova, lá em cima da Rua Nova, então ele foi encontrando as pessoas no caminho. Os que trabalhavam na mercearia, Cleodon, Hermiro, ele não sabia nem quem era meu tio, que ele dizia assim, você é Bichinho? Ô, moço, você é Bichinho? Não, o Bichinho tá na venda. E ele já vinha com um fuzil aqui, ó, descendo. No que ele terminou de descer a rua, que ele entrou na rua Zé Lopes Siqueira, naquele tempo era do Pedro II, ele já encontrou a venda com as pessoas lá, conversando, comprando. O que seu neto contou para papai é que ele chegou e bateu com a arma, ele foi subindo na entrada e bateu com a arma no chão e perguntou se ele era Bichinho. Eu acho que ele não conhecia direito quem era. Eu vi quando ela tirou. Eu fui saindo, fechei a porta, fui saindo. Maria chegou na calçada, pegar assim, a perna na calçada. E eu me lembro muito bem, claramente, quando meu pai falava que marinheiro só fez chegar e na porta e friamente falou, quando o Bichinho olhou. Ele estava lá, o finado Bichinho, conversando com o povo, disse que ele veio, chegou com um fuzil, atirou nele. Ele paisano, nem fardado não estava. Foi assassinado com
fuzil que chamava mosquetão do próprio soldado mesmo. Lá tinha, eu acho que ainda hoje tem, um batente alto da calçada para entrar para a mercearia. Botou ali a perna e ali atirou, mirou. Meu tio estava vindo trazer um troco de alguém que comprou alguma coisa e recebeu o tiro. O marinheiro covardemente chegou na porta do estabelecimento dele e disparou a arma. Ele tombou, já morto. 6 horas da manhã, sem que houvesse discussão, sem que houvesse nenhum atrito de fato corporal, sem que houvesse, não, simplesmente o marinheiro, ele chega ao estabelecimento, né, ali na Rua Pedro II, era conhecida como a Rua Pedro II, ele é surpreendido com um tiro. Ele fez a pontaria pela balança com um fuzil e detonou o tiro. Pegou no coração do meu tio e ultrapassou, a bala entra assim, sai assim, fuzil. A bala transportou ele. Lá na prateleira tinha um bocado de caixa de fósforo. As caixinhas foram tudo arrumadinhas. E a bala destruiu as caixas de fósforo. Aí ele me chamava assim de nego. Nego, o soldado matou o bichinho agora mesmo. Eu vi o pipoco. Quando eu cheguei lá, o bichinho estava caído no chão, dando seus últimos suspiros. Eu estava até em casa, deitada, dormindo ainda, quando a gente viu, foi aquele tiro, um tiro bem grande. 6 horas da manhã. Aí minha mãe saiu na porta e disse, eita, atiraram ali na venda de bichinho. Aí ela foi olhar, era ele. Aí foi quando a gente se alvoroçou, todo mundo levantou e foi olhar aquela história toda. Aí eu corri pra lá, aí eu vi o policial correu aí, aquele beco que você corri pra lá. Ficou aí, mas nem cruzadura. Foi lá na casa da Dona Maria, passou e disse, Dona Maria, acabaram de matar seu bichinho agora, a venda tá toda cheia de fumaça. Oi, papai, né? Não, o caminhão tá ali, o povo tá correndo pra venda de bichinho. Aí ele deixou o que tava fazendo, correu também, e eu corri atrás de meu pai. Quando cheguei lá, aí eu sou testemunha do que vi. Meu tio deitado no chão, com muito sangue. Aí meu pai disse, vai dizer à sua mãe que atiraram em bichinho. Aí eu, mamãe, olha, atiraram em bichinho. Minha mãe, do jeito que estava de camisola e tudo, foi para a venda. Quando chegou lá, botou ele, tirou ele, ela suspendeu ele do chão. E o sangue, era uma cena muito macabra, muito triste. A grande verdade é que a morte de José Lopes de Siqueira sempre será uma incógnita na história. Perguntas sempre ficarão no ar como: bichinho morreu porque resolveu defender seu povo, sua terra? Ou porque estava politicamente se destacando demais? Houve realmente um mandante? Quem seria esse mandante? Se não fosse a liderança de Bichinho naquela época e o seu audacioso projeto de libertação, hoje talvez Jataúba ainda estivesse pertencendo ao município de Brejo da Madre de Deus, como os outros lugares ainda pertencem. É incontestável que o destaque de Bichinho naquela época incomodava muita gente, sem sombra de dúvidas. Depois daquele 13 de junho de 1964, a comoção na hora da despedida atraiu também uma multidão ao seu velório e sepultamento. Não é por acaso que várias instituições jataubenses trazem o nome de José Lopes de Siqueira. O cartório único, onde o mesmo foi o primeiro tabelião após passar em concurso público. O extinto fórum, que levava seu nome, mas que hoje o prédio leva o nome de seu filho, o ex-prefeito e ex-vereador Petrônio Siqueira. A
a escola estadual de referência em ensino médio, que desde 1966 traz seu nome, educando e capacitando os jovens jataubenses. E uma das principais avenidas e também a Praça Central de Jataúba, a mais longa e mais conhecida da cidade. Parafraseando Vargas, José Lopes de Siqueira é mais um que saiu da vida para entrar na história. Uma personalidade de suma importância para a história de Jataúba. Um legado que a morte não conseguiu apagar. Um exemplo de vida que continuará vivo para sempre.